uma briga, pessoal, entre os futuristas, né? Tanto faz eles serem dispensacionalistas ou não, sobre a questão da volta do Senhor, né? Se a volta do Senhor se dará antes ou após a grande tribulação, né? Pois o que esses teólogos que divergem, né, sobre quando se dará a volta do Senhor, uma coisa eles convergem, é justamente a respeito, né, da, da grande tribulação, né? Tanto faz eles ser pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, não importa. Para ambos haverá a grande tribulação. A diferença entre um e outro é justamente se a igreja passará ou não por esse período sombrio, né? Então, pessoal, a escola pré-tribulacionista geralmente o primeiro texto que eles costumam citar para referendar a sua teoria, né, a tese, está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao versículo 18. Mas os pós-tribulacionistas, né, eles também, para responder a teoria pré-tribulacionistas, eles têm que responder em cima dos seus argumentos e não fora, né? Então, como? Como os pós-tribulacionistas veem 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante? É nisso, pessoal, é sobre isso que nós vamos tentar aqui, se a depender da gente, em pouco tempo, fazer aqui um apanhado, né, de ambas as visões, né, pré e pós, em cima da passagem de 1 Tessalonicenses 4. E eu anotei aqui, pessoal, um versículo, né, de 1 Tessalonicenses 4, só um só. A gente não vai trabalhar todos, né, a gente não vai discorrer todos os versículos, mas um só. Vocês sabem que os petroblascionistas, eles usam essa passagem para consubstanciar a tese deles, né, a tese de que a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, né, ela será isenta desse período sombrio, né. Os pós, por sua vez, eles negam, dizendo que não, que Deus ele vai guardar o povo dele aqui na grande tribulação, e não da grande tribulação, ele vai guardar na e não da, porque os pré-tribulacionistas dizem que Deus vai guardar da grande tribulação. Então você veja que só essa pequena partícula, essas pequenas partículas, né, da e na, já modifica totalmente, praticamente, o sentido, né? E vem cá, é da ou é na? Deus vai nos guardar da ou Deus vai nos guardar na? É sobre isso, pessoal, que eu quero discutir com vocês. E eu fiz uma anotação aqui de 3 versões. Tem mais, mas eu fiz de 3 versões que eu acho importante. E eu posso até dizer que nunca, talvez, até onde eu sei, veja bem, ninguém atentou para isso que eu vou colocar aqui para vocês. Então preste atenção, eu vou ler primeiro, e se você for esperto, você vai já pegar o fio da meada. Vamos lá? Eu vou ler aqui primeiro. A primeira versão que eu escrevi aqui está na NTLH, ou seja, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Veja o que aqui está escrito no capítulo 4, versículo 14, segundo essa versão da NTLH, ou seja, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Diz assim na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ó, o versículo 14 do capítulo 4. Depois vocês consultem aí na casa de vocês, ou onde vocês estiverem, né? Se vocês puderem, consultem. Não precisa, eu não estou aqui obrigando ninguém a aceitar o que eu estou dizendo. Então vocês mesmos verifiquem, como o próprio Paulo aqui nessa carta vai dizer, né? Examinem tudo e absorvam o que é bom, né? Retenha o que é bom. Então,
Se eu, de tudo que eu falar, houve algo que você ou percebeu que era bom, então retenha. Se você acha que tudo que eu falei não tem nada de bom, então jogue fora. Não importa. Mas vamos lá, seguir aqui o raciocínio. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Eu vou ler aqui na tradução da Linguagem de hoje, e depois eu vou ler na Ara, e depois na Bíblia de Jerusalém. Percebam bem o que é que a gente vai ler. Vamos lá. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e juntamente com ele levará os que morreram crendo nele. Na Ara, pessoal, diz assim a passagem: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora na BG, ou Bíblia de Jerusalém, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eu sei que não dá para me exigir de vocês para que vocês vejam o que eu estou vendo aqui, porque primeiro não foi de uma hora para outra que eu comecei a ver certas coisas nessas versões que é possível que você não esteja vendo assim, já que eu estou pegando quase que vocês como de supetão, né? Mas se vocês têm Bíblias em casa de diversas traduções, mas se você está lendo esse vídeo, com certeza você tem acesso à internet. Então, faça uso, bom uso dessa sua internet, né? Dessa sua, né? Dessa sua capacidade, dessas oportunidades que você tem em mãos, e vá ter um Google lá e veja as traduções, né? Ou as versões do capítulo 4, versículo 14. E atente para cada sentença do versículo, né? E veja, pessoal, se essas versões, elas dizem as mesmas coisas. A verdade é, pessoal, que eu vou logo dar aqui o sentido, ou aquilo que eu mediante uma análise bem minuciosa, né? De cada, como eu disse, de cada partícula, de cada sentença. Veja onde foi que eu cheguei. Eu quero compartilhar aqui com vocês, de primeira mão, o que foi, aonde eu cheguei, né? Isso eu posso mudar? Posso. Isso é só uma hipótese, pessoal. Mas eu já vou antecipar para vocês. Baseado em algumas traduções, é possível sim sustentar em Paulo, pelo menos aqui em 1 Tessalonicenses, quiçá em 2 Tessalonicenses também, que a igreja ela vai ser arrebatada para o céu. Ela não vai ser arrebatada para ir ao céu e depois voltar como pretende a escola pós-tribulacionista. Porque veja bem, a questão não está simplesmente, pessoal, em determinar se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. A questão não é só isso. Embora alguns enfatizem mais isso, mas a verdade é que existe um outro aspecto aí que tem que se levar em conta. A questão não está simplesmente em advogar se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Está, sim, em dizer para onde ela vai quando ela for arrebatada. Esse é um dado importante. Por que eu li essas três versões aqui para vocês? Porque é importante, vocês vão mais devagarzinho, né? Vocês vão remoendo, né, o que eu estou dizendo aqui e vão ver se eu tenho razão ou não. Como eu disse, embora a discussão gire em torno somente se a igreja passará ou não pela grande tribulação, né? Se Cristo advia arrebatar a igreja antes do período da grande tribulação, ou ele vai vir depois da grande tribulação, né, para arrebatar os eleitos, a igreja, né? Isso não é bem assim, pessoal. Veja bem, se você pegar qualquer compêndio de teologia e ir lá para o assunto escatologia, então geralmente esses compêndios no artigo escatologia, né, eles vão, com certeza eles vão se debruçar, né, trabalhar em cima
de tudo que eu estou falando aqui e muito mais. Então veja bem, a questão não está necessariamente vinculada somente ao arrebatamento da igreja pré ou pós, mas para onde ela vai. É importante isso, você sabe por quê, pessoal? Porque é isso que a igreja, que os que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, é nisso que eles acreditam, que a igreja vai ser arrebatada para onde? Sim, vai ser arrebatada para o céu. Jesus vem, ele não vem com a igreja. No caso, os pré-tribulacionistas. Tu veja que eu estou aqui falando em nome do pré-tribulacionismo, primeiramente. É mais ou menos assim a proposta deles. Jesus vem antes do período da grande tribulação. E nessa vinda dele secreta, o que é que vai acontecer? Duas coisas. A ressurreição dos que morreram em Cristo e transformação dos que estiverem vivos, né? Então, ambos, os mortos e os transformados, vai acontecer o que com eles? Com os que foram ressuscitados e os que foram transformados. Vão ser arrebatados. De acordo com a proposta pré-tribulacionista, esse arrebatamento será, o destino será o céu. Bom, eu encerro aqui, por enquanto, né, esse tema, né. Agora, o que é que os pós-tribulacionistas falam? Eles já falam justamente o contrário. Eles dizem que quando Jesus vier, primeiro, ele não vem antes da grande tribulação, e sim depois. E o que é que vai acontecer? Nesse caso, eles são um com os pré-tribulacionistas, ou seja, que o que acontecerá? Os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Bom, até aí há uma convergência com os pré-tribulacionistas. Veja bem o que eu disse antes sobre o pré-tribulacionismo. Agora, e depois? Ato contínuo, os mortos que ressuscitaram e os vivos que foram transformados vão ser arrebatados. Até aí também não tem divergência nenhuma com os pré-tribulacionistas. A questão, pessoal, vem depois disso aí. Sim, ser arrebatado para onde? Daí vão para onde? Os pós-tribulacionistas, pessoal, dizem que Jesus, ele vem e nós vamos ao seu encontro. Mas não para a gente ir para o céu. Porque Jesus, ele não vem para depois voltar. Ele vem para instaurar o seu reino milenial. Aí, pessoal, aonde entra a questão toda. Mas de acordo, pessoal, com o que eu li aqui para vocês, é possível que os pré-tribulacionistas estejam corretos. Ou seja, em que sentido? Que a vinda de Jesus não será para inaugurar um milênio terrestre, mas para vir, levar, trazer, né, e levar de volta para o Pai todos aqueles que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Então, se for correto esse entendimento, pessoal, então os pré-tribulacionistas ganham dos pós-tribulacionistas. Numa coisa, que o arrebatamento será para o céu e não para a terra. Mas por que eu não sou pré-tribulacionista, pessoal? Se eles estiverem corretos, você sabe por quê? Porque, apesar dos pré-tribulacionistas entenderem melhor essa passagem que eu li para vocês aqui, e de acordo com duas dessas três versões que eu li, duas vão ao encontro, né, do que eu falei sobre o pré-tribulacionismo. A NTLH e a BG, que é a Bíblia de Jerusalém, elas aludem a esse tipo de interpretação, ao passo que a Ara que eu li aqui para vocês, eu vou ler de novo, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então veja que esse versículo 14, segundo a Ara, né, Almeida Revista Atualizada, no caso, ela deixa muita coisa assim enuviada. Ao passo que a tradução da linguagem de hoje e a Bíblia de Jerusalém, ela parece, nesse caso,
ser uma melhor versão. Parece que ela interpreta melhor o que Paulo quis dizer. Interpreta melhor o pano de fundo em que esse texto foi construído. Então, meus queridos, respondendo para vocês, sim, os pré-tribulacionistas estão corretos. Se os pré-tribulacionistas estão corretos, logo os pós-tribulacionistas estão equivocados. Eles compreendem mal esta passagem. Os pré-tribulacionistas compreendem melhor a passagem, embora eu tenha que fazer aqui uma ressalva para os nossos irmãos pré-tribulacionistas, embora eles compreendam melhor essa passagem, mas por causa de seu sistema interpretativo, eles vão acabar desmanchando com os pés o que eles construíram com a mão. Como? Como é que pode, meus amados? Se Jesus vem, leva o seu povo ressuscitado e transformado para o céu, ele vai ter que vir de novo. Vê se tem lógica no negócio desse aí. Paulo não falou disso. Ele encerra o versículo dizendo assim, ó, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não tem esse negócio de que Jesus vai para o céu, ficar 7 anos lá, depois voltar com a igreja, que aí já está errado, o pré-tribulação já está errado. Está errado tanto quanto o pós-tribulacionismo. Entendeu? Não tem nada disso. Então, quando Jesus voltar, segundo Paulo, não tem esse negócio dele ir para o céu e depois voltar daqui 7 anos, 5 anos, 3 anos, ou 1000, ou 10.000 anos, ou 1 milhão de anos. Não, não tem. Simplesmente essa passagem aqui não fala sobre isso aí. Se sobre essa passagem, pessoal, nós não temos que negar isso. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo para vocês, os pré-tribulacionistas estão corretos em parte. Os pró-tribulacionistas, infelizmente, não tenho nada aqui que concordar com eles, né? A não ser o seguinte, né? Que sim, o arrebatamento da igreja será assim, no caso, pós-tribulação. Mas esse negócio de dizer que Jesus vem para instaurar seu reino milenial, meu amigo, é furada. Eu, pelo menos, não entro nessa. E você